a perigosa indicação política, que é uma realidade. Mas aí você coloca pessoas em cargos de presidência, diretoria, executivos, e dá no que dá. E ainda bem que perceberam isso antes. As pessoas sofrem, e principalmente nessa época de frio, inverno, de madrugada nas filas do INSS. Eu estou aqui em São Paulo, eu lembro ali no Cambuci, o prédio existe até hoje, um dos mais complexos, na questão de atendimento mesmo, que até era INPS, lembram? 2 prédios que eu lembro, que era uma verdadeira falta de respeito ao cidadão. Ali no Baixo Glicério, que hoje até virou Cracolândia ali. Ali é perigoso você estar na fila e ser roubado. Quando for atender você, até os documentos você não tem mais. Não estou exagerando, é uma realidade aqui em São Paulo. As filiais da Cracolândia, ali próximo ao INSS, que era INPS. Quem tem mais de cinquentinha, né, 5.0, vai lembrar desse local. E ali na 9 de julho também, tinha um prédio gigantesco do INSS, INPS. Mas vamos lá o que aconteceu. Aumento de fila, quer dizer, um presidente novo do INSS, o que ele provocou? Farra. Indicação política do PSD. Quem é o presidente do PSD? É o Kassab, que foi um dos piores prefeitos de São Paulo, e tem gente ainda falando que o cara foi um bom prefeito, um dos piores. Cobrou taxa até em túmulos, em coisas que não sabe, absurdas, que aí nós já falamos sobre isso, mas o importante é que você observe que as mudanças vão ocorrendo. Olha, aumento de fila, farra nas passagens e pressão do próprio PT derrubaram o presidente do INSS. O nome de Glauco André Van Burg, escolhido para agradar o PSD, era alvo de críticas desde a indicação. Quer dizer, o cara foi indicado, já disseram, ó, esse cara não presta, esse cara vai dar problema. E colocaram ele lá, né? Vou repetir o nome dele, que foi, deram um pontapé nos fundilhos dele, falar o português claro, porque ele já entrou fazendo farra, né? Viajando, pagando passagem com dinheiro público, e ineficiente, por indicação para agradar o partido PSD. Que, aliás, que vergonha, hein? Até políticos que a gente tinha uma grande consideração, tudo indo para lá, eu tomo lá da cá. Não muda nada. O substituto do presidente do INSS, que era o Alessandro Stefanuto, ele já vinha atuando como presidente do INSS antes da oficialização da troca. O ex-presidente do INSS, que até eu entendo estava bem, tiraram ele para agradar o partido político, é o toma lá da cá, ele voltou. A reportagem é de Guilherme Bausa, Amanda Luder e Isabela Camargo. Portal G1. Olha, o governo do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu exonerar por pressão o presidente interino do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, Glauco André Van Burg, por incompetência mesmo. Após apenas 5 meses de mandato, o cara fez uma farra. Para assumir a presidência do órgão de forma permanente, o escolhido foi o atual diretor de Orçamento, Finanças e Logística da autarquia, Alessandro Stefanuto. Olha, foi apurado aqui pelo portal G1 que fontes do Ministério da Previdência e do INSS que 3 fatores determinaram a queda de Glauco Van Burg. O aumento da fila, quer dizer, o cara entrou para diminuir a fila do INSS, ele fez um estrago, colocou vinagre. Ele colocou vinagre no café. Glauco, quer dizer, o cara é muito incompetente, né? Glauco André Van Burg, indicação do PSD. Veja só como está acontecendo as coisas, né? É diferente de anterior? Claro que não. Continua a mesma coisa, é a política feita do toma lá da cá. Ele promoveu o aumento de fila por benefícios, as suspeitas do mau uso de passagens e diárias e a pressão interna de grupos ligados ao próprio PT, que questionavam a escolha dele desde o início. Glauco é servidor do INSS, mas chegou ao comando da autarquia por indicação política
do deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que deveria ser responsabilizado também, na minha opinião. A escolha foi uma forma de agradar a bancada do PSD na Câmara Federal, que ficou sem nenhum ministério de peso. É um agradinho, né? Enquanto o PSD no Senado foi contemplado com 2 ministros, Alexandre Silveira, Minas e Energia, e Carlos Fávaro, da Agricultura. A escolha dele não foi bem recebida por servidores do INSS. Quer dizer, o cara trabalha no INSS há 50 anos, mas são daquele tipo de gente que é o seguinte, deixa ele lá, senão ele vai estragar o INSS. Foi o que aconteceu. Então vou repetir, a escolha dele não foi bem recebida desde o início por próprios servidores do INSS, justamente por ter sido resultado da indicação política. Olha só como o povão aqui, os servidores do INSS, já sabe que é o seguinte, indicação política é um desastre. Mas acontece, né? Sempre. E não é por critérios técnicos. Na época, fontes do órgão ouvidos aqui pelos jornalistas do G1 mencionaram ainda o fato de Glauco ter presidido a Fundação Leão 12, no Rio de Janeiro, na época em que veio à tona o escândalo de funcionários fantasmas. Quer dizer, o cara já foi presidente da Fundação Leão 12, no Rio de Janeiro, e já teve lá um escândalo de funcionários fantasmas. É uma boa referência, hein? Antecedente bacana pra caramba desse Glauco. Desde então, o governo Lula tem sido pressionado por grupos do campo petista a substituir o presidente Stefanuto. É um nome que agrada a militância petista e os servidores do órgão. A nomeação do novo presidente foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 5, pelo presidente. Assinada, né? A primeira ação de Stefanuto foi o lançamento hoje de um portal da transparência para acompanhamento em tempo real da fila do INSS. Quer dizer, desculpe aqui, eu tô colocando eu tô misturando as bolas aqui. O novo presidente, que já era e tiraram ele voltou, né? Então as ações aqui já estão funcionando. Mesmo antes da oficialização da troca, Stefanuto já vinha atuando como presidente do órgão. Então esse aqui, o Stefanuto, é o que a gente pode dar positivo. Na terça-feira, dia 4, ele recebeu o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, que publicou um vídeo em suas redes sociais já tratando o Stefanuto como o novo presidente. O Glauco, que é aquele que gastou dinheiro pra caramba em 5 meses, ele conseguiu fazer algo surpreendente, que é tão fácil, é aumentar a fila. Ele entrou para diminuir a fila do INSS, ele aumentou a fila. Esse aqui é especialista em aumento de fila. Glauco assumiu em fevereiro com o desafio de reduzir um estoque de quase 1 milhão de benefícios parados, uma herança do governo anterior, só que em vez de diminuir, a fila aumentou 8,5% desde o início do ano. Ele conseguiu aumentar. A fila do INSS explodiu após a reforma da Previdência em 2019. Outro problema crônico, eu estou parecendo Cebolinha aqui, é que eu estou sem retorno aqui, eu estou falando certinho, o Tami? Então, outro problema crônico da autarquia é a redução do quadro de servidores e a falta de estrutura do órgão. O INSS tem hoje metade de servidores que possuía 10 anos atrás. Olha, o INSS tem metade de servidores, que possuía 10 anos atrás. Não é fácil, hein? Outro desafio do novo presidente é a relação com os peritos médicos, uma categoria que não está subordinada ao INSS e é representada por uma associação dirigida por quadros próximos à Associação Nacional dos Médicos Peritos, a ANMP. Quer dizer, esses caras aqui, eles mandam, né? Por isso que às vezes você vai atrás de um perito aí, tá marcado, ele falou, não, hoje eu tô com dor de barriga, não vou trabalhar. Isso acontece muito, então, ó, tá o exemplo aqui. Os peritos, eles não é ligado, não é subordinado direto ao INSS. Sabia disso? Bom, desde o início do ano, os peritos médicos estão numa espécie de operação padrão, atendendo praticamente só pedidos de perícia para auxílio doença do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Eles, os peritos, exigem a substituição do comando da Subsecretaria de Perícias Médicas da Previdência Social, hoje chefiada por indicados do PT. Também querem que todas as diretorias da Previdência ligadas à perícia sejam chefiadas por médicos. Fontes do INSS ouvidas aqui pelo blog
do G1 afirmam que mudanças promovidas na gestão Bolsonaro reduziram a produtividade dos peritos. Atualmente eles têm uma carga mínima de apenas 6 perícias por dia. Cada perícia leva menos de 10 minutos. Se o beneficiário faltar, a perícia é contabilizada do mesmo jeito. Além disso, atrasos superiores a 15 minutos já são computados como faltas. Que absurdo, hein? A NMP, por sua vez, afirma que as condições médicas dos peritos na maior parte do país são precárias. O governo está preparando uma medida provisória para que os peritos recebam por hora extra que fizerem. O texto já passou pelos Ministérios da Previdência, Gestão e Planejamento. Falta ainda a análise da Casa Civil e a assinatura do próprio presidente Lula. Quer dizer, isso aqui precisa mudar, né, gente? Só quem sofre nas filas do INSS, quem precisa do INSS, sabe disso. Na veia, né? Literalmente. Na semana passada, a reportagem do portal Metrópolis mostrou que Glauco estaria usando passagens pagas com dinheiro público para viajar ao Rio de Janeiro e cumprir compromissos particulares, como ministrar aulas em universidades. Quer dizer, Glauco é o ex-presidente do INSS, que é o aumentador de filas. Glauco, no entanto, disse que não houve irregularidades. Quer dizer, ele disse que não houve irregularidades. Ele está fazendo o que todo mundo faz, né? É gastar dinheiro público. Ele disse que à frente do INSS realizei algumas viagens, a maior parte acompanhada de agenda ministerial. Tenho residência no Rio e estão querendo usar isso para dar uma conotação não verdadeira a esse tema, diz o ex-presidente, que já foi para casa. O ex-presidente afirma ainda que a saída dele foi acordada com o Ministério da Previdência Social, ou o ministro, né, Carlos Lupe. Como servidor de carreira do INSS, sou grato pela oportunidade de ter ocupado o mais alto posto da autarquia que pertenço, aumentador de filas. Sabemos que nosso principal desafio são as filas. E ele conseguiu. Ele conseguiu fazer o inverso, aumentou as filas do INSS. Que é isso? É brincadeira, né? Tem que rir para não chorar, né? O cara conseguiu chegar ao cargo mais alto do INSS, funcionário de carreira, esse tal Glauco, e ele fez o inverso, ele aumentou as filas. Eu acho que ele ficou tão eufórico quando assumiu a presidência do INSS, e ele falou, nossa, como a fila está grande, eu vou aumentar mais. Que é isso? Parece brincadeira, né, gente? Vamos falar sério. Começamos uma estratégia para administrá-las, mutirões e projetos para aceleração das análises, e acredito que se seguirem vai dar certo. Quer dizer, ele está dando ainda sugestão para o novo presidente. Que é isso, hein? A falta de servidores e as adequações no nosso modelo de atendimento são dificuldades que começamos a trabalhar. Já foi tarde, hein? Pega o nome dele aqui completo. O presidente do INSS, que ele conseguiu o inverso. Ele aumentou as filas do INSS. Bom, quem caiu foi o Glauco Vanburgo. Ele conseguiu fazer o inexplicável. O nome dele, hein? Glauco André Vanburg. Marca esse nome. Foi presidente do INSS por apenas 5 meses e quase que ele faliu. Eu acho que já está falido até o INSS. Ele conseguiu fazer o quê? Serviços particulares, passagens de ida e volta, não é? Ele conseguiu, o projeto dele mais importante que ele fez no INSS, além dos prejuízos normais, foi conseguir aumentar a fila. Que coisa tão fácil, né? Parece brincadeira, mas não é. 10 segundos para uma nova